Fazer o cancelamento de um contrato de prestação de serviço de saúde costuma ser uma tarefa nada fácil para o consumidor. São tentativas em que as ligações caem ou quem atende faz o processo, mas ele não é imediato. E às vezes demora meses e o consumidor continua pagando pelo serviço, mesmo sem usar o plano de saúde, até que realmente aconteça a efetivação do cancelamento do contrato. Mas na próxima quinta-feira, dia 11 de maio, começam a valer as novas regras para o cancelamento de um contrato de plano de saúde ou odontológico. A medida vai facilitar o encerramento de um plano familiar ou individual que poderá ser feito pela internet, telefone ou na sede das operadoras. Os contratos jurídicos devem ser feitos pela empresa em que o consumidor trabalha e a operadora é obrigada a fazer imediatamente, sem tentativa de negociar prazo. As regras passam a valer para os planos contratados a partir de janeiro de 1999 ou os que foram adaptados à Lei 9.656, de 3 de junho de 1998. A mudança foi feita pela Agência Nacional de Saúde, a ANS, e publicada no Diário Oficial em novembro do ano passado. A agência deu 6 meses de prazo para as operadoras de plano de saúde se ajustarem às novas regras, e não são poucas. Se o cliente decidir cancelar o plano dele, por exemplo, 10 horas da manhã, 10h01, esse contrato já terá que estar cancelado e se porventura ele tiver algum procedimento já marcado para meio-dia, 3 horas da tarde ou no dia seguinte, ele perde todas essas autorizações que já foram feitas. As operadoras de plano de saúde e odontológico têm 10 dias para confirmar o cancelamento e informar ao consumidor se tem alguma dívida a ser paga ou ressarcimento a ser feito. Mas o consumidor deve avaliar melhor as regras antes de pedir o cancelamento, porque ele pode perder muito com a atitude. Por exemplo, se tiver interesse em mudar de operadora, a portabilidade deve acontecer antes do cancelamento, porque depois ele perde todo o período de carência. E tem mais. Aquele período de carência que normalmente o consumidor precisa cumprir, ele vai perder por completo. A questão da portabilidade, né, que ele poderia levar o histórico dos pagamentos, o histórico do plano de saúde dele, que ele poderia levar para outra operadora, infelizmente ele também perde, aquilo vai ficar zerado, vai ficar perdido, ele não vai ter mais aquela possibilidade. O direito do arrependimento, ele vai perder também, desde que ele faça de uma forma remota. Ou seja, se ele fizer presencialmente, ele não vai perder, quero dizer, né? Vou voltar atrás. Se ele fizer de uma forma remota, ele não perde, ele tem o direito, pelos próximos 7 dias, de se arrepender. Mas se ele fizer de forma presencial, e nessa forma presencial está incluso também a questão de ser por telefone, ele não vai ter direito de arrependimento.